imagina eu poder-me reformar aos 40 anos. Reformar-me, numa idade em que eu ainda consigo aproveitar o meu tempo com energia e não ter de esperar pela idade que o meu país estipula de 66 anos para começar a fazer alguma coisa. E daí eu passar a minha vida inteira a trabalhar fechado em 4 paredes, a trabalhar em algo que eu nem gosto muito. Ou vou, antes disso, tentar agarrar a primeira oportunidade que surgir para me conseguir reformar mais cedo e aproveitar a vida que eu não poderia aproveitar de outra forma. No fundo, ainda aproveitá-la enquanto eu tenho energia e não quando eu estiver assim, bem mais velho. Esta é então a promessa de um movimento que ganhou muita popularidade nos Estados Unidos e que já chegou também a Portugal. Chama-se FIRE, ou Financial Independence Retire Early, ou trazido para português, Liberdade Financeira Reforma Antecipada. No fundo, isto aqui ensina qualquer um de nós a conseguir atingir esse objetivo de forma prática e um pouco mais realista. Então mete confortável porque nestes próximos minutos vamos perceber se é ou não possível mudarmos a nossa reforma e como é que se faz isso na prática. Então olá, o meu nome é Gabriel Ferreira, seja novo por aqui eu estudo formas de fazer dinheiro online, enquanto persigo o objetivo deste canal que é chegar do 0 ao 1 milhão enquanto vos ensino pelo caminho. Aproveito também para dizer que eu não sou nenhum consultor financeiro, tudo o que tu vais obter aqui é apenas e só a minha opinião e já agora muito obrigado à XTB por estar a apoiar este vídeo, mas mais sobre eles depois. Então o FIRE. O objetivo deste movimento é muito nobre e para além disso é um sonho que consegue ser tornado realidade. E vamos ver então como é que isto tudo funciona com esta pequena história. E os valores e a realidade que eu vou referir são mesmo só para facilitar a aprendizagem, depois nós já analisamos com casos reais da nossa realidade, mas primeiro vamos fazer com que os conceitos fiquem percebidos e só depois chegamos a essa parte. Então, este é o João, tem 21 anos, arranjou um trabalho full-time onde recebe uns incríveis 1.800 euros líquidos. Tem uma ótima casa, tem um carro executivo, não liga bem assim à poupança, mas aproveita a vida no momento. Jantares fora, viagens em fartura, mas mesmo sem ligar à poupança, ainda assim consegue poupar uns incríveis 100 euros. E todos os meses ele pega nesse dinheiro que ele consegue poupar e mete numa conta à parte para usar no futuro. Por outro lado, ele tem a sua vizinha de infância, que é a Maria, também com 21 anos, entrou tal como o João num trabalho full-time, não ganha tanto como ele, o seu ordenado é de 1.200 euros líquidos, tem uma casa modesta, mas tal como ela gosta, anda transportes públicos, tem um foco grande na poupança, então evita ir jantar fora e assim grandes luxos. Com todos os seus esforços, ela consegue poupar 500 euros por mês. Ela foca então o seu objetivo no futuro. Para isto acontecer, ela mete num investimento que rende em média aí os 10% ao ano e então anualmente tanto o João como a Maria iam-se encontrando num jantar que combinaram para não perderem o contacto. Neste jantar eles partilhavam sempre um com o outro como é que estava a sua vida e o João continuava a chegar com os seus bons carros, com as suas boas posses, vistoso, a receber mais que a Maria e ela continuava a aparecer bem, sem nada de exuberante. Dizia-lhe sempre também que no próximo ano preferia que o jantar fosse em sua casa para poupar, embora lá no fundo ela soubesse que com ele nunca ia acontecer, até que 20 anos depois de ambos terem começado a trabalhar, ou seja, já ambos tinham 41 anos, a Maria revela um facto surpreendente ao João e diz: João, eu hoje vou-me reformar. E claro que o João não acredita, acha que ela está a brincar com ele, isto porque ela recebe bem menos do que ele. Ele até sabe que ela anda naquelas coisas dos transportes e da poupança, mas isso também não pode ser assim tão significativo, né? Então ambos abrem o saldo das suas contas de poupança e o João vê lá que até então poupou 24 mil euros por causa daqueles 100 euros mensais. E antes de lhe mostrar, a Maria explicou-lhe que ela poupa 500 euros por mês, porque no fundo escolheu viver de forma mais simples, mas ele continua a não acreditar. Porque somando esse valor de poupança, ela devia ter neste momento 120 mil euros que, embora seja imenso, não dá para se reformar. Até que ela mostra a sua conta e em vez destes 120 mil euros, ela está com quase 380 mil euros. Isto tudo por causa do seu investimento consistente, dos juros compostos, mas já chegamos a esta parte. Então eles fizeram a conta juntos. Ela recebe 1.200 euros, poupa 500 euros por mês, então significa que ela só gasta 700 euros. Pegaram então no que é que ela gasta por mês, multiplicaram pelos 12 meses ao ano, ou seja, ela gasta 8.400 euros ao ano, portanto isto significa que se ela pegar no seu valor total de poupança, isto vai dar para viver durante 86 anos sem ficar com dinheiro. Claro que o João ficou chocado e ele agora vai ter que repensar as suas escolhas porque ele agora sabe que vai ter que trabalhar até a idade da reforma, sendo que provavelmente essa reforma não será sequer suficiente para ele viver. Isto tira-lhe a esperança de sair deste loop infinito que é trabalhar num trabalho que ele nem ama assim tanto. Então nesta história, embora bastante simplificada e sem ter em conta fatores como a inflação e os imprevistos que acontecem na vida, consegue já se calhar perceber esta sensação que é explicada da diferença que é trabalhar para me reformar mais cedo. Claro que é um processo que exige esforço, mas vão ser criadas condições para nunca mais nos preocuparmos com as contas, mesmo tendo um ordenado médio. Mas agora há um grande problema no movimento original, que é o objetivo é poupares o máximo do teu ordenado ali até aos 70% de taxa de poupança para conseguires investir e conseguires então reformar-te mais cedo. Para cumprires com este objetivo, tu tens de viver de forma super simples, sem qualquer desperdício, compras apenas o que precisas para viver e nada mais do que isso. Comes em casa em vez de jantar fora, compras ténis mais baratos em vez de os de marca e isto começou a escalar de tal forma que as pessoas deram por si a não ligar sequer o aquecimento no inverno para pouparem mais uns euros na eletricidade. E não só isto, começaram a evitar encontros sociais para não gastarem dinheiro e a prejudicar a sua sanidade mental para atingir um objetivo que só vem no
futuro. Posto isto, começaram então a surgir novas abordagens deste mesmo movimento, porque na verdade é que o movimento original acaba por ser uma base de pensamento onde vocês depois vão construir o vosso plano por cima. Então, para ajudar nisto, foram criadas 4 abordagens diferentes para pessoas com objetivos diferentes e é o que nós vamos estar a ver. Então, tu podes imaginar que temos aqui uma linha com 2 extremos. Num dos extremos temos o Lean Fire e no outro extremo temos o Fat Fire. Ambas estas variações aplicam extremos de poupança, mas também com objetivos diferentes. O Fat Fire é para quem tem o objetivo de se reformar com muita abundância, ou seja, com dinheiro suficiente para manter ou melhorar o seu estilo de vida. Pá, no fundo, não só com o dinheiro para pagar as tuas despesas, mas também para viajar, para comer em bons restaurantes, para fazer as atividades que tu quiseres fazer na reforma. No outro extremo temos o Lean Fire, que é alguém que chega à reforma antecipada, sim, com o suficiente apenas para as despesas que já tem. Por norma, isto são pessoas que se deslocam para zonas mais baratas, que poupam tudo e mesmo quando se reformam continuam com esse processo de poupança. Agora, em termos de sacrifícios, este é aquele que vocês vão ter que os manter durante muito mais tempo. Depois, no meio destas duas, temos 2 modelos muito mais saudáveis, na minha opinião. Por um lado temos o Coast Fire. Isto significa que, por exemplo, tu já tens investido um montante que ele sozinho, através dos seus próprios rendimentos, já vai chegar ao valor que tu precisas na idade, por exemplo, da tua reforma. Ou seja, imagina que eu comecei com 20 anos e eu até aos 25 investi um montante suficiente que, se eu nunca mais puser lá dinheiro, ele sozinho por si só vai chegar, por exemplo, aos meus 60 anos e vou ter o valor suficiente para me reformar. Ou seja, desta forma, eu chegando ali aos meus 25, posso todo o dinheiro que for recebendo do meu trabalho estar mais à vontade, poder-o gastar, porque já não estou bem a pensar nesse valor da reforma, porque ele já está garantido. Mais ou menos, né? Não existem coisas garantidas no mundo dos investimentos, mas dá para perceber a ideia. Já o Barista Fire diz que deves ter poupado apenas o suficiente para pagar as tuas contas e depois vais arranjando um trabalho part-time, um side hustle, um pequeno negócio que tu queres para ir pagando os teus luxos. É uma forma bem mais descontraída de ver este estilo de investimento, por exemplo. Agora, nenhuma destas é a minha preferida. Eu tenho a minha própria visão do Fire, mas também já chegamos aí. Primeiro, vamos calcular a tua realidade do Fire para poderes traçar o teu plano de forma consciente e realista. E isto ter um plano é ótimo, porque mesmo que tu não o sigas ali ponto a ponto e não o cumpras na totalidade, dá-te um caminho, dá-te timings, dá-te valores concretos e objetivos a cumprir. Então, em primeiro lugar, tu tens de criar uma contingência. Neste caso é um pequeno plano que, caso tenhas algum imprevisto, o teu plano principal não caia para água abaixo. Por isso nós vamos criar aquilo que todas as pessoas de finanças dizem. Vamos criar um fundo de emergência. Porque imagina que és despedido, tens um acidente de carro. Se tu não tiveres um plano para te salvar, vais ter que ir buscar dinheiro aos teus investimentos e estarás a retroceder meses ou anos do teu objetivo porque tu não tiveste paciência no início para poupar este tal fundo de emergência. Então vais ver quais são as tuas despesas mensais e vais tentar colocar no teu fundo o equivalente a 3 a 6 meses dessas despesas. E se por acaso acontecer alguma coisa e tiveres que usar esse dinheiro, a primeira coisa que tu vais fazer antes de voltares a investir é restituir o montante que tu gastaste, que é para teres sempre este fundo ativo. Agora, uma visão pessoal, este fundo tem que ser feito o mais rapidamente possível, e literalmente, seja teres que vender coisas em casa que já não precisas, umas horas extra no trabalho, fazes um trabalho promocional de fim de semana qualquer, quanto mais rápido tiveres isto, mais rápido começas o teu plano do Fire. Tendo então o plano de contingência concluído, passamos para o Fire em si. Tens que então definir com que idade queres reformar. E não te preocupes se estiver completamente ao lado, porque depois vais perceber se é realista ou não, mas depois vais adaptando. Portanto, agora pensas só numa idade e vamos testar se consegues ou não cumprir o Fire com essa idade. Vamos supor que eu quero reformar-me aos 45 anos. Eu neste momento tenho 25, logo daqui a 20 anos. Depois eu tenho que perceber quanto dinheiro é que eu quero ter por mês. Eu quero apenas cobrir os meus gastos ou também quero ter alguns luxos. Vamos supor que eu quero reformar-me com 1000 euros por mês e o resto virado um pequeno negócio que eu tenha na altura. Temos de multiplicar então estes 1000 euros que eu quero por 12 meses do ano, que dá 12.000 euros que no fundo eu preciso para viver todos os anos. E depois eu tenho de multiplicar esse valor anual por 25. Esta aqui é a fórmula do Fire no fundo. Portanto, eu tenho que ter aos meus 45 anos 300.000 euros. E eu sei, isto parece já impossível desde o início, mas nós vamos ver quanto é que é preciso poupar por mês para isto ser uma realidade. Claro que nada é garantido, mas existem investimentos com uma probabilidade bastante superior disto acontecer, portanto é isso que nós vamos pensar. Então vamos a uma calculadora aqui de juro composto, ou até mesmo uma dedicada ao Fire. Eu vou deixar esta que vou utilizar aqui no vídeo aí na descrição. E vamos fazer uma conta. Imaginem que neste caso eu quero começar com 400 euros e todos os meses durante 20 anos eu também vou colocar mais 400 euros. Se eu fizer isto, acabarei com 300.000 euros, que foi o valor que eu estipulei. Agora, vamos supor que o meu ordenado é de 1000 euros. Como é que é possível eu poupar 400 euros por mês? Como é óbvio, não é uma tarefa fácil, principalmente se eu viver numa grande cidade, porque, eu até posso viver na casa dos meus pais e vou poupando e tal, mas eu não acho que vou querer viver com eles até aos meus 45 anos. Ainda por cima, se nós pusermos então filhos ao barulho e tudo mais, mas isto também já é outra história. Continuando, eu
não quero extremismos. Ou seja, eu não vou deixar de comer fora com os meus amigos, nem vou deixar de tirar férias, porque assim, eu, para ganhar dinheiro, preciso de saúde mental. Portanto, o lazer, para mim, está no topo da lista, porque sem isso, eu não estou bem. Agora, se eu posso diminuir a quantidade de vezes que eu faço, claro que posso. Posso evitar comprar coisas de marca, posso evitar comprar a coisa mais cara que existe e comprar uma média. Agora, claro, aqui em Portugal isto é complicado, porque basta nós pagarmos uma renda que torna isto totalmente impossível. Mas calma que há esperanças, porque existem estas duas grandes formas de nós conseguirmos atingir o FIRE, mesmo com a nossa realidade portuguesa. A primeira é a seguinte: existe um limite de dinheiro que nós conseguimos poupar. Há coisas como a renda, os mínimos da água, da luz, da internet, e isso é impossível de cortar por mais poupado que tu sejas. Então, se nós não conseguimos cortar as perdas, nós vamos ter que aumentar os ganhos. E isto aqui é um segredo não só do FIRE, como do mundo dos negócios no geral. Então, caso a vossa poupança não seja suficiente, ou vocês procuram um trabalho que pague mais, ou esta que é a minha favorita, vocês procuram esta tal renda extra. E isto pode ser literalmente fazer uns bolos caseiros e vender ao domicílio, ou vender umas sessões de consultoria de algo que vocês façam bem. Tem de arranjar uma forma de meterem mais dinheiro ao bolso, e esse vai ser um objetivo. A segunda forma, caso vocês tenham a oportunidade, é fazê-lo em casal, porque para além de ser muito mais fácil fazer as coisas em equipa, em casal vocês não duplicam os vossos gastos. Isto porque a renda é dividida por 2, a de internet é dividida por 2 e há vários gastos que ficam mais baratos a serem divididos. Então, se tivermos 2 ordenados a entrar para o FIRE, este ordenado e este ordenado, basta pouparem metade do dinheiro que precisariam se estivessem sozinhos. Agora, antes de dizer como é que eu, Gabriel Ferreira, e não apenas com exemplos, penso no FIRE, falta descobrirmos um passo super importante, que é encontrarmos um investimento que me consiga retornar o suficiente para viver. Neste caso, vamos ver um que em média nos devolve 10% brutos. Claro que em média. Nós temos super falado dele aqui no canal. É um ETF, se não sabes o que isto é no fundo uma cesta que junta várias empresas lá dentro e tu investes nesta cestinha, ele divide o teu dinheiro automaticamente por essas empresas. Este especificamente, nós já falámos várias vezes, é uma cesta das maiores 500 empresas dos Estados Unidos e tu consegues comprar isto nas chamadas corretoras. Eu vou estar a usar aqui uma das parceiras do meu canal, que é XTB. Eu uso, super recomendo. Tem comissões gratuitas, a não ser que investas mais de 100 mil euros por mês, e depois tem esta cena incrível que é, tu consegues automatizar o processo, fazes uma vez, em vez de estar lá todos os meses a fazer um clique, tu metes um dia, X em X tempo, queres retirar X dinheiro da tua conta e ele faz tudo sozinho, o que é incrível para este objetivo. Então esta aplicação, assim, quando vocês entram, vocês têm aqui nos menus abaixo onde diz poupar, é aqui que nós vamos clicar, e eu vou clicar começa a investir de forma inteligente para criar aquele tal plano automático em que eu não me tenho que preocupar com nada. Apenas um lembrete amigável, leem isto e vamos então selecionar o investimento que eu estava a falar. O investimento é exatamente este primeiro que está aqui, iShares Score S&P 500, vocês conseguem ver depois aqui as informações todas, as horas em que conseguem investir nele e tudo mais, e então eu vou clicar aqui no mais. Como eu só quero investir neste tal S&P, eu vou clicar próximo, tem aqui então como é que ele está, como é que não está, os seus valores. Aqui, como eu só selecionei um investimento para este meu plano, basta clicar em criar plano de investimento. Depois aqui nós vamos selecionar o nome, imaginem que eu vou pôr aqui, vou chamar plano de reforma e vou pôr, por exemplo, esta casinha, pode ser, guardar e reforçar plano de investimento. E agora vou selecionar se quero investir manualmente, ou seja, vir cá fazer os cliques, ou se quero fazer tudo de forma automática. Eu quero tudo de forma automática, depois posso fazer através da conta XTB, posso fazer através do cartão de crédito e posso fazer através de transferência bancária. Se vocês quiserem que isto seja mesmo 100% automático, vão pôr aqui no cartão de crédito ou na transferência bancária. Se quiserem que seja apenas nos fundos que vocês tenham na plataforma, clico aqui no meio. Imaginem que eu quero fazer pelo cartão de crédito, clico em continuar, eu quero investir, por exemplo, 150 euros por mês e quero investir todos os meses, ok? A começar, por exemplo, todos os dias 15, vamos pôr assim, ok? Confirmar o calendário. Como eu só pus pelo começar dia 15 e ainda aparece aqui que está vazio, mas depois ele vai começar a crescer e a crescer e a crescer, então é esse o objetivo. Se por acaso te interessar e se quiseres fazer o registro, considera fazê-lo no primeiro link da descrição. Agora, o que é para mim o FIRE? Eu não sou adepto de projetos limitadores e o FIRE facilmente pode cair aí nesse espectro, principalmente se for mal planeado e mal interpretado. Isto não tem que ser uma corrida para eu deixar de trabalhar ao fim de 20 anos. Para mim, trata-se de não ter que passar os meus dias a fazer algo que eu não gosto, tudo apenas para ter o dinheiro para eu conseguir sobreviver ao final do mês. A estratégia do FIRE, no fundo, se forem bem aplicadas, podem gradualmente proporcionar um retorno que te permite viver de forma muito mais tranquila. Podendo assim, eu dedicar, por exemplo, a um hobby ou uma ocupação profissional que me preencha, no fundo. Porque se nós formos rigorosos, até temos que contabilizar a inflação às contas. Temos que contabilizar com imprevistos, a mudança de vida, os possíveis filhos, e isto depois passa de um objetivo a uma prisão e uma fonte de preocupações. Até porque se nós imaginarmos um agricultor que tem uma quinta e é autossustentável, produz o suficiente para ele viver e estar feliz. Isto não é, de certa forma, atingir o FIRE. Portanto, para mim, no meu caso pessoal, este movimento não é sobre alcançar a reforma aos 40 anos, é sobre conseguir ter a liberdade para trabalhar nos meus projetos que eu gosto, com a quantidade de esforço que eu quero implementar, sem preocupações, conseguindo ao mesmo tempo pagar as minhas contas. Então eu invisto e construo este meu trabalho, ainda não estou no FIRE, claro que não, mas estou muito mais perto de atingir essa tal felicidade que esse objetivo proporciona, a pensar assim do
do que pensar, pá, eu tenho que poupar até o ar que eu respiro para conseguir talvez reformar-me daqui a 20 anos. Mas atenção, eu acho mesmo muito importante o controle, as práticas de investimentos, colocar mais ênfase no dinheiro que eu tenho a render do que propriamente no carro que eu estou a mostrar aos outros que eu conduzo e construir, no fundo, um trabalho que eu gosto, que eu esteja feliz, porque se assim for, nem é bem considerado um trabalho em termos mentais e de esforço, pelo menos daquilo que nós ligamos a um trabalho. Agora é assim, eu sei perfeitamente que a nossa realidade não é motivadora para se atingir o FIRE, mesmo que seja com esta nuance que eu falei. Então nós temos mesmo que procurar e criar estas tais novas fontes de rendimento, fontes de renda, mas como? Parece tudo tão distante. Então para ti, tu queres ganhar mais dinheiro, queres construir esta tal renda extra, eu criei este vídeo aqui onde eu te mostro negócios que podes criar sem sair de casa. Mais uma vez, muito obrigado por assistires, vemos para a semana e tchau!